A TV SBR conversa hoje com o ex-prefeito Dilmar, como é bastante conhecido carinhosamente, como o povo de Limoeiro e o povo do Vale do Jaguaribe e todo o Ceará conhece. Dilmar, que, como eu costumo dizer sempre quando faço alguma matéria com ele, foi um dos melhores prefeitos que Limoeiro do Norte já teve. Não só pela alegria, pela humildade, pelo companheirismo que ele sempre teve com todos aqueles que, independente de religião, independente de partido político, Dilmar sempre foi amigo verdadeiro e atende todos indistintamente. É o único político que, quando dá não, a gente sai sorrindo. Por quê? Porque ele trata com carinho, com respeito. E é isso que o povo quer, é respeito, é carinho, é amabilidade, que é diferente de muitos políticos que, quando estão em campanha, sorriem, e quando termina a campanha se fecham e são carrancudos. Mas, comentários à parte, que é a minha posição como cidadão. Agora vamos falar como jornalista. Dilmar está conversando hoje conosco e vai nos contar, fazer uma síntese da sua administração, até porque a gente precisa relembrar, porque quem foi rei nunca perde a coroa. Dilmar, nos conte aí como foi a sua administração aqui na cidade de Limoeiro, como político, como parlamentar. Faça aí uma apologia ao próprio Dilmar, para que de viva voz as pessoas possam conhecer melhor quem é o político, o amigo, o cidadão, o pai de família, João Dilmar. Boa tarde, seja bem-vindo à TV SBR. Boa tarde, Rocio, boa tarde a todos os internautas. Boa tarde, doutor Paulo. Um abraço a todos que estão nos escutando. Muito obrigado aí pelo seu comentário, porque é uma característica nossa, minha característica da minha família, ser uma pessoa aberta, ser uma pessoa que todos têm acesso, independentemente de qualquer situação ou em qualquer cargo ou posição que esteja. Eu venho de uma família pobre, eu venho de uma família com muita dignidade, com muito respeito. Tive a sorte e o prazer e a ajuda de Deus eu ter saído da minha cidade aqui, ter me formado. Eu sou dentista, né? Para quem não sabe, eu sou dentista, sou especialista em endodontia, sou mestre em prótese e fazia odontologia legal também, com especialidade de odontologia legal. Em 1982, a maioria de vocês não eram nem nascidos, o então governador Manel de Castro me convidou para eu vir ser candidato a vice-prefeito de Limoeiro. E essa época eu era tenente do Exército. Tenente R2, dentista. E aí, doutor Manel de Castro, quanto não fez eu vir para cá, não sossegou, e eu tenho muito respeito, tanto a ele quanto a família dele. E depois eu fui candidato a prefeito e deu certo. Eu fui prefeito de 89 a 92. E eu sempre pauto, quando eu venho para o comando desse município, eu sempre pauto assim, pelo trabalho, pela lealdade. Eu entendo que ser prefeito é você dirigir uma cidade, é você dirigir o destino de muitos cidadãos. E quando você está à frente do município, a população acredita e quer que você faça o melhor para essa cidade. E foi isso que eu fiz, e foi isso que eu trabalhei, e foi isso que eu fiz um grupo de pessoas trabalhar para que os projetos estruturantes para a nossa cidade fizessem dessa cidade uma cidade que realmente fosse respeitada a nível de Ceará. Quando foi agora 2005, 2008, 2009, 2012, fui prefeito de novo durante esses 8 anos. E tenho certeza absoluta que, primeiro, eu fiz de novo uma infraestrutura para que Limoeiro ficasse uma cidade onde se pudesse morar e onde se pudesse viver. Obras importantes que eu fiz aqui em Limoeiro, e essa para mim é a mais importante. Primeiro, Limoeiro é uma ilha no Vale do Jaguaribe. O rio Jaguaribe, ele vem, quando chega próximo a Tabuleiro, divide em dois e se reencontra aqui próximo a Flores. Então, Limoeiro fica exatamente no meio desses dois braços do rio, onde nós somos uma verdadeira ilha. Como uma verdadeira ilha, nós temos lençol freático muito aflorado. E com isso, as nossas fossas estavam dentro d'água. Nós estávamos contaminando o lençol freático. E eu fiz o saneamento básico de Limoeiro nessa última gestão. E para você ter ideia, hoje nós estamos mais de 90% da cidade saneada.
para mim foi a obra mais importante na área de saúde que eu fiz. Além do que, a gente tentou fazer com que essa cidade ficasse principalmente calçada com paralelepípedo, eu fiz muito isso. Mas o mais importante, eu cuidei da educação de Limoeiro, eu cuidei da saúde de Limoeiro. Tenho certeza que mais não fiz, porque não deu, mas tenho certeza que eu ficava 24 horas administrando esse município, para que esse município tivesse voz e vez no Vale do Jaguaribe. E tenho certeza absoluta, aqueles meus amigos que trabalharam junto comigo, tenho certeza que fizeram por onde a gente fazer dessa cidade uma cidade diferenciada. Dilmar, eu gostaria que você fizesse uma análise da política no estado do Ceará. Você é um conhecedor profundo, você é expert nas questões políticas do estado do Ceará. Me faça uma análise do momento político, mesmo aí numa época de eleição, sem evidentemente qualquer partidarismo. Analise como é o momento político do estado do Ceará, como estamos vivendo nesse exato momento. Nós estamos num momento político, é muito difícil um político, no momento político, não querer falar de política, né? É verdade. Muito difícil. Mas vamos dizer aqui, eu entendo aqui, o governo do estado, ele fez um bom trabalho a nível do estado, eu não tenho dúvida disso daí, e era um parceiro, foi um parceiro nosso aqui. Depois tivemos, afastamos, né? Mas digo uma coisa para você, o estado do Ceará, principalmente com candidatura, está bem servida. Já está bem servida. Os candidatos, principalmente os que eu conheço mais, né, como o Camilo é um grande candidato, grande pessoa, trabalhador. O Eunício Oliveira, além de ser meu amigo, é um grande candidato. Então, em outras palavras, nós estamos bem servidos de candidato. Eu acredito, aquele que foi eleito, eu tenho certeza que vai fazer um trabalho muito dignificante para o estado do Ceará. Eu estou assim, eu estou assim, contemplado com o nível dos candidatos a governo do estado do Ceará. Dilmar, agora nós vamos lhe perguntar. Sabemos que você é candidato a deputado estadual. E para isso sofreu muito, porque surgiam os boatos, a própria imprensa noticiou, com a questão do seu registro de candidatura. Como você viu tudo isso, Dilmar? Depois de tanta luta, de tanto sofrimento, a justiça ela foi feita. Você é candidato a deputado estadual. Nos fale da sua plataforma. Bem, em relação a esse sofrimento para poder, é o seguinte, o gestor de Limoeiro, não satisfeito de ganhar a eleição, ele ficou assim, se tinha uma pedra mais levantada que a outra, ele colocava na justiça. De modo que eu tinha muito processo, porque o administrador atual, ele é um delegado de polícia e, assim, é muito agressivo. Eu acho muito parecido com as coisas do Hitler. Se você assistir o Hitler e se você vir ver as coisas de Limoeiro, eu acho assim as coisas muito parecidas, né? E aí eu tive alguns processos. E um desses processos que me deu problema, olha o que era o processo. Era uma prestação de contas atrasada. O problema todinho foi a engenharia, a parte de engenharia, tudo ok, mas uma prestação de contas atrasada. E com essa prestação de contas atrasada, era o que estava dando esse rebu para eu não ser candidato, mas a justiça foi feita e, graças a Deus, saiu aí a candidatura. Qual é a minha plataforma? Eu acho a seguinte coisa, eu fiz esse trabalho em Limoeiro, eu queria avançar mais para o Vale do Jaguaribe, especialmente o Vale do Jaguaribe, e para o estado do Ceará. Com a minha experiência, com o meu trabalho, com a minha dedicação. Então, aqueles, lógico, que acreditarem, eu tenho certeza que eu não decepciono nenhum, porque essa plataforma de trabalho que a gente fez aqui, na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura principalmente, podem ficar tranquilos, que isso daí eu vou estender mais para o Vale do Jaguaribe e especialmente para o estado do Ceará, que eu tenho certeza, quando nós fazíamos aqui em Limoeiro, a nossa feira de ciência era um negócio que era respeitado pelo Brasil afora. Você tem uma ideia? Nós temos aquelas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronauta, quando Limoeiro foi agraciado com muitas medalhas, Limoeiro ganhou muitas medalhas, e nós trouxemos para Limoeiro, aqui, na hora da feira de ciência, nós trouxemos um encontro regional da ciência, da tecnologia, trouxemos para cá. E nós trouxemos naquela época também, trouxemos o maior, eu acho, o primeiro
que foi ao espaço, né? O primeiro astronauta brasileiro, nessas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronauta, nós trouxemos para Limoeiro o Dr. Marcos Pontes, onde deu uma palestra aqui, onde foi uma das maiores situações de Limoeiro. Nós passamos por esse momento, um momento excelente na área de ciência, tecnologia e astronomia. De modo que, o que é que a gente quer? Que isso seja replicado em outros municípios. Outra coisa também que eu fiz aqui, eu tenho sorte de dizer que faço as coisas e elas perpetuam. Por exemplo, em 1989, eu criei a primeira casa de apoio ao enfermo em Fortaleza para os doentes de Limoeiro. Qual é o objetivo da casa de apoio ao enfermo? Aquelas pessoas que não têm famílias em Fortaleza, muitas vezes precisam fazer uma cirurgia e as pessoas que acompanham não podem ficar, não tem onde ficar. Essa pessoa ficar no hospital e os outros têm a casa de apoio para ficar com alimentação, com tudo. E criei em 1989 e perdura até hoje. Essa casa de apoio, a casa de apoio de Limoeiro é muito boa hoje. Então, eu tive sorte também de trazer para cá a FENEG. Começamos a FENEG em 89. E a FENEG, que é a Feira de Negócios Vale do Jaguaribe, perpetua até hoje, com muita dedicação. O pessoal do Sebrae está fazendo com muita determinação. Então, tem algumas coisas que a gente fez, como por exemplo essa feira de ciência que está perpetuando. Então tem muitas coisas que a gente fez e eu quero replicar. Eu queria assim, uma oportunidade de replicar em outros municípios no estado do Ceará. Eu tenho fé em Deus que o momento vai ser esse. Muito bem, Dilmar, depois dessa explanação, nada melhor do que você deixar uma mensagem de otimismo, diríamos isso. Por quê? Para que os políticos enveredem nessa campanha por uma campanha limpa, sem ofensas, mas com respeito a todos, deixasse uma mensagem para que o eleitor possa assimilar melhor quem é João Dilmar. Bem, eu acho que política é um momento, eu acho que eu posso ser um político onde eu tenho a respeitabilidade de todos. Não significa dizer que todos vão votar em você, mas tem que ter o respeito, tem que ter a dedicação. Então o que eu pediria nesse momento era que naquelas horas de embates políticos, faça o embate das ideias e não do homem. O homem tem que ser respeitado. Então é isso que eu pediria a todos aqueles políticos. Respeito o cidadão, respeito o homem. Vamos ter muitas vezes divergência no campo das ideias. E nas ideias não, podemos discutir. Mas o homem não. Eu acho que você tem que respeitar as famílias. Respeitar as pessoas, respeitar as famílias. Na hora em que um político não respeita as famílias, não respeita a Deus, não pode ser representante de ninguém. Então, amigos, vamos trabalhar. Vamos ter muitas vezes divergência nas ideias. Porque se você tiver divergência nas ideias, eu gosto muito de dizer, Rocio, se eu tenho uma ideia em relação a um determinado empreendimento, por exemplo, eu tenho uma ideia, você tem outra e outros têm outros. E dessas ideias que cada um tem, você tira a verdadeira. Quando você tira uma ideia de todas as outras, você tira a ideia mais verdadeira. É o que se chama mastermind. E quando você tira essa ideia verdadeira, ela é a mais verdadeira e é a melhor possível. Então, senhores políticos, vamos ao embate das ideias. E os cidadãos têm o maior respeito que você está respeitando a família. Então, agradecer essa oportunidade, Rocio, agradecer essa oportunidade, doutor Paulo, todos os internautas, obrigado por terem me escutado. Um abraço a todos e que Deus continue abençoando a todos. Com imagens de Itamar Silva, Rocio Bezerra, para a TV SBR, a notícia em cima da hora.